Ele está deixando o campo em direção ao reservado. O Fabrício não dá bola nem para o treinador. O Muriel tenta segurar o Fabrício. Tu sabe que isso aí tem um reflexo gravíssimo, tá? E isso, pelo menos a leitura que eu faço, é o reflexo do Inter não ter o vice de futebol. Tá? Não, mas não aconteceu esse episódio porque não teve futebol. Não, mas não... Mas tem um cara forte lá dentro que é o Pífero, né? Tem um representativo e é o presidente. Presidente. O vice de futebol tá ali no vestiário. Mas ele meteu a mão no futebol, né? Eu acho que tem um meio termo aí. Eu acho que o presidente não poderia descer no vestiário ontem. Claro. Mas o vice poderia. Claro. O vice pode descer lá e dizer, que enlouqueceu? Tu sabe onde é que ia estar o vice de futebol? Ia estar no túnel inflável esperando ele. Mas o Carlos Pellegrini não fez isso? Ele é o homem do futebol. É o diretor de futebol. O Paulinho separou que tem uma ironia do Twitter oficial do Grêmio sobre isso? É. Tem, Paulinho? Quero ver isso aí. Negada essa ironia pelas pessoas que fizeram os posts, né? Mas pelo número de RTs ali, né? E curtidas. A interpretação, no mínimo a interpretação dos torcedores. Não brinque com a nossa inteligência. É óbvio que é uma provocação e uma provocação infeliz, porque em cima não é em cima de uma situação de jogo. Ô Baldasso, eu vou te dizer uma coisa. Eu ri. Mas é eu achei engraçado, cara. Mas a camisa do Grêmio todo mundo quer. De todas as brincadeiras, a que eu achei mais engraçada é que o Inter tem uma campanha que fala, como é que é, Paulinho? Bota aqui, Paulinho, como é que é? Juntos somos 11, né? Cada um é 11. Cada um é 11. A mais engraçada é essa, fizeram com o Fabrício. Ele só inverteu o dedo. Essa pra mim é a melhor. É a mais óbvia, é a melhor. É maravilhosa, mas não se tivesse sido feita pelo Grêmio, né? Não. Por torcida. É que a institucional não me desce bem. Ô, Cadu, o que pode acontecer com o Fabrício do ponto de vista de tribunal, de futebol? Tem duas situações. Se ele for denunciado no artigo 243F, que é por ofensa, ofender alguém, a honra, a multa, além do dinheiro de ser, multa em dinheiro de ser de 100 a 100 mil reais, ela é uma multa em partidas, de 1 a 6 partidas. Mas como não se tem essa certeza que o Fabrício vai estar no Inter para cumprir essa multa, essa punição em número de partidas, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, a tendência do tribunal seria guiar esse julgamento para o artigo 243D, que é incitar publicamente o ódio ou a violência. Que daí, além da punição de 100 a 100 mil reais, punição em dinheiro, a suspensão seria por até 2 anos. Daí seria por número de dias, não por número de jogos. Mas no caso de jogos, cumpre no Brasileiro, por exemplo, ou Copa do Brasil? Acho que cumpriria. Ou só no competições organizadas pela CBF, acho que segue a punição. Não, acho que sim. Acho que qualquer CBF, o Gauchão não é pela CBF. Qualquer partida, acho que qualquer partida. Federação. Ou então faz um acordo lá, que agora o tribunal aqui gosta de fazer acordo, né? Cestas básicas. Cesta básica lá e tá fazendo eu só quero que o Cadu me responda 2 perguntas. É o Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol? Não, é o Tribunal de Justiça Desportiva. Isso, da Federação Gaúcha de Futebol. E é o Inter. É um time da dupla Grenal. Cestas básicas. Pode crer. Acordinho. Pode anotar, cestas básicas. A tendência então seria que, considerando uma tendência assim vamos dizer assim, que a tendência seria que o Fabrício não jogue mais pelo Inter, a punição daí seria em dias. Explicar, além dessa questão da legislação, né, incitar o ódio, aí, tanto que está no artigo do CBJD, dá até 2 anos de suspensão, por que o árbitro expulsou o Fabrício, né? É interessante, as pessoas às vezes se perguntam, né, ele pode expulsar, o jogador não cometeu nenhum ato dentro de campo, né? Sim, o fato de incitar o ódio, de agredir o torcedor publicamente, isso está na regra como não é nem um antijogo, porque o antijogo é amarelo, é uma infração gravíssima considerada pela regra e por isso o árbitro foi muito bem o Luiz Teixeira nesse lance, porque ele imediatamente, quando ele vê o episódio, ele parte em direção ao Fabrício e coloca na rua. Não, até acho que ele não errou tanto, mais foram os assistentes, viu? Com impedimentos em favor do Ipiranga. Muitos impedimentos errados em favor do Ipiranga. Teve um pênalti do Ipiranga, eu acho que foi garrafado. Eu acho que o Fabrício segurou o cara junto, tá? Eu também, eu achei os dois se jogaram no mesmo falta do Alessandro. Foi na linha dada, no mesmo lugar do pênalti praticamente, só que fora da área. Ali também. Mas aquilo não é falta, pelo amor de Deus. Ele foi falta. Quase por 1 metro não foi pênalti. O Gonçalo tem mais pessoal de casa participando, o episódio do Fabrício está bombando nas redes sociais. Sim, Meneghetti, muita gente participando e o pessoal agora está pegando pesado com o Fabrício pedindo justa causa. O Jaime, o Marcinho, o Ocimar, o Francis, todos eles pedem justa causa para o Fabrício. A Jéssica Camini diz que deve ser punido do clube, mas ela acha bem difícil que a direção demita o Fabrício, que ele vai ficar alguns dias fora e depois ele pode pedir desculpas em público. O
Kleber Bairros, ele diz o seguinte: fora Fabrício, com esse futebolzinho não quer ser criticado, desrespeito com o time, com os colegas. Cristiano Gil não precisa nem falar, deixa ir embora, saindo ele será o maior reforço do Inter na temporada. O Anderson Pereira, ele não tem culpa porque não largou o currículo no Inter, a culpa é de quem o contratou. O Dinael, sem o Fabrício, o Inter vai melhorar muito. O Rodolfo da Rosa deveria receber um aumento salarial pelo feito. A corneta do torcedor gremista. O Marcelo Vier também corneteia. Fica Fabrício e dá uma risada. Primeira multa, ele pode descontar nos dias trabalhados, depois numa justa causa. Diz aqui o Marcelo Galvão. O pessoal quer a saída do Fabrício, Meneghetti. Em seguida, a gente vai falar mais desse jogo que deu ao Internacional a liderança do Campeonato Gaúcho, a vitória sobre o Ipiranga por 1-0. Ontem o Grêmio estreou na Copa do Brasil e venceu fora de casa a Campinense por 2-1, mas com um futebol, né, Baldasso? Você comentou pela Band aí, futebol reduzido, hein? Aí é que tá. O Grêmio vinha sendo, ontem a gente comemorava aqui, a gente, digo eu, o Daniel e as pessoas que estavam acompanhando o Grêmio nos últimos tempos, não o Ribeiro Neto que não estava acompanhando e faz tese mesmo sem ter acompanhado. Aliás, tiveram uma divergência que repercutiu em São Paulo, inclusive. E não é o momento. Tu tá atacando o Ribeiro não tá aqui para se defender. Não, tudo lamentável. bem. Na verdade, o Ribeiro Neto jogou o crachá no chão e tomou um gancho. Assim, ó, o que acontece? Ribeiro Neto tá no apito final da Rádio Bandeirantes. O Grêmio estreou na Copa do Brasil com um esquema definido e com um time que a gente conhece do primeiro ao último jogador. Isso é ótimo. É a competição mais importante até agora. O Grêmio estreou dessa forma. O Filipão conseguiu avanços importantes. Mas ontem, o Grêmio teve uma dificuldade de coesão que não vinha tendo. O meio-campo do Grêmio, que tem uma capacidade técnica muito boa, porque tem 3 jogadores que tecnicamente são muito bons, o Luan, o Juliano e o Douglas, ontem, em determinados momentos, se apagava esse meio-campo e o Grêmio não conseguia segurar a bola na frente. O sistema defensivo foi sobrecarregado. Tanto que, em várias oportunidades, a Campinense esteve no campo defensivo do Grêmio circulando bola e até entrando na área, o que não é admissível, sendo uma equipe tão mais fraca. Mas o Grêmio teve 10 oportunidades de gol também. Mas não te pareceu que o Grêmio entrou muito no primeiro tempo na correria do Campinense? Pode ser. Toque diferenciado do Luan, né? Pode ser. Esse é o jogador diferente. Ele tá com confiança. Eu até não sou tão 80 como o Baldasso, nem achar que ele já é um craque, já é comparado ao Rivaldo, mas eu acho que o Luan, ele tem ferramentas e tá com confiança. Aquela oscilação que a gente estava vendo do Luan, né? Nos últimos jogos, pelo menos, ele começou a fazer gols, começou a aparecer mais, a torcida estava pegando no pé dele, né? Sim. E ontem teve uma coisa, Daniel, que para mim pode ter mudado um pouco a concepção do time titular do Grêmio. O Brian Rodrigues fez uma partida ruim, ele tecnicamente tem deixado a desejar, embora tenha sido decisivo em alguns momentos pelo Grêmio. Perdeu 2 gols imperdíveis. Só que entrou no segundo tempo no lugar dele um menino que vem crescendo muito, que também passa por um processo de amadurecimento, mas que já dá uma resposta boa. Entrou fazendo a diagonal, o Mamute, de forma muito interessante, fazendo pivô com mais qualidade, aparecendo de forma mais incisiva na área. Eu acho que o Mamute pode estar conquistando a titularidade. Mas eu acho que, apesar de concordar contigo que o Grêmio tem um esquema tático definido e tem mecânica de jogo, eu acho que o jogo de ontem mostrou que esse Grêmio tem limites técnicos, Baldasso. Sim. O Grêmio é um time que, vem cá, sofreu para ganhar da Campinense por 2-1 e por pouco o jogo não terminou empatado. Mas é que os problemas técnicos de ontem aconteceram com jogadores que nós sabemos que tecnicamente são bons. Quem não segurou a bola no meio campo ontem foi Juliano, Luan e Douglas. Pô, esses caras jogam bola, né? Mas tu sabe que acho que foi pontual, né? Aí é que tá, Baldasso. Sabe que essa instabilidade que o Grêmio apresentou ontem, eu estava vendo nos últimos 2 jogos. Eu também sou partidário de que o Grêmio evoluiu muito, especialmente nessa sequência de 5, 6 jogos. Lampejos. Mas nos últimos 2 jogos o Grêmio teve uma pequena queda, que é normal também, né? Colocando aí o São Paulo. Estou colocando o São Paulo de Rio Grande. Eu acho que a queda é normal, mas não, amor, é isso aí. Tá, mas mesmo com tudo isso, o Grêmio ontem poderia ter vencido por 2 gols de diferença. Sim. Teve no mínimo 7 oportunidades claras de gol na partida. Esse gol do Brian aí, né? O adversário, embora tenha aparecido na área do Grêmio, chance de gol foi só que marcou no pênalti. Então, assim, o Grêmio não correu riscos em nenhum momento no jogo, né? Aliás, foi pênalti mesmo, Chico?
O Matias, ele joga o braço, né? Cometendo a infração. Só que o jogador faz um teatro, né? Só a primeira queda com delay na história, né? Isso, porque o Matias usou o braço e deu brecha pro árbitro, né? Aí o árbitro tá louco. Ele usa o braço e o jogador cai, ele dá uma passada a mais, dobra o joelho e tal. O Matias Rodrigues empurrou o cara às 10h30 da noite, ele caiu 15 para meia-noite na área, cara. Mas o Matias empurrou, Daniel. Tem o braço. Não, pai, não me pareceu empurrão. O Matias empurrou. Talvez algum árbitro não desse o pênalti, mas no momento em que ele jogou o braço nas costas, não ia ter reclamação. Olha ali o braço. O outro, o do Brian, sim, né? Sim, o do Brian, foi seguro, quase arrancaram a camisa dele. Esse né? foi um escândalo. O Brian não quis jogar a camisa no chão, mas quase tiraram a camiseta dele. Mas assim, eu acho que ficou coisas pro Filipão dar uma corrigida. Ficaram coisas pro Filipão dar uma corrigida. Mas eu continuo achando que o Grêmio tem uma esquematização bem definida. Ainda sobre o Grêmio, a gente estava vendo no início do ano, né, os meninos sendo colocados aos leões, né, e tendo que resolver, o caso do Lincoln, muitos dando resposta, outros nem tanto. Mas como é bacana a gente ver agora nesse processo, embora o Grêmio ainda longe do ideal, ver que o Juliano está voltando, o Douglas experiente, o Maicon reforçando o meio campo, e aí com isso os meninos aparecendo. Claro. O Mamute dando resposta, o Luan dando resposta, ganhando confiança. É assim que os meninos têm que entrar no time. O preço desse jogo não ter sido uma vitória com os 2 gols de diferença é que em vez de uma semana livre o Grêmio vai ter mais um jogo, não que a classificação esteja ameaçada, porque o Grêmio pode até perder por 1-0 que passa de fase igual, mas vai ter um jogo, vamos dizer assim, entre aspas, protocolar para jogar quando poderia ter uma semana. Tudo bem, concordo com vocês, mas tinha que ter eliminado o jogo. Tá bem. Então, exatamente o que eu estou dizendo. Só que é o seguinte, só existiriam coisas ruins de ter esse jogo de volta, mas tem, nesse caso, uma coisa boa. O Cebola tem mais um jogo para cumprir de suspensão para limpar a ficha e entrar livre no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é a única, né? É a única. Eu sinceramente, eu não gostei nada do Grêmio ontem. Sabe o que me surpreendeu? Eu achei o Grêmio descompactado ontem. Sim. Que era algo que o Grêmio vinha apresentando, um time mais compacto, mais coeso, eu não vi isso ontem. Especialmente por essa incapacidade do meio de retenção de bola. Isso descompactou o Grêmio, tu tem toda a razão. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte. Meneghete, os torcedores do Grêmio comentam por aqui a vitória de ontem. O César Wroblewski, ele disse que ficou nítido que o Grêmio não quis fazer o terceiro gol. O Edu Silva, tudo sob controle. Já estava no planejamento do Grêmio, menos 2 partidas para o Cebola. O Cleiton Aquino, Mamutelli titular. Felipão já está perdendo a paciência com o Brian e o Mamute começa a ganhar espaço. Merecido, diz ele. Diego Ferreira, cadê a goleada que o Baldasso falou que eu não vi? O Ricardo Gudoli, vergonha, o Luan bem e os caras querendo ajeitar o Cebola na equipe. E o Cássio Nieviroski, ele brinca por aqui, estratégia cebolística. Boa essa. E qual foi a goleada que nós falamos que o Grêmio ia dar ontem? Não, é que o Ribeiro disse que tudo poderia acontecer. O Grêmio poderia perder e ganhar de 5-0. Podia até empatar, de repente. Empatar e ganhar de 5-0. Ele deu 2 chances e errou nas 2. Às 4h15, Brasil Urgente com o Paulo Bogado, que nos traz agora os destaques. Alô, Bogado. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a você que está em casa. Olha, uma grande operação da Polícia Civil que tirou traficantes da rua. Eles foram encontrados com 283 comprimidos de êxtase, 20 tubos de lança-perfumes, 50 pontos de LSD. Essa operação aconteceu no bairro Tristeza e também no bairro Sarandi, aqui na capital. Os detalhes dessa operação às 4h15 da tarde, aqui na tela da Band, Meneghete. 4h15, Brasil Urgente com o Paulo Bogado. Em seguida a gente volta com os donos da bola aqui na Band. Até já. Gostinho de ganhar no Trilegal Tchê. Uma sensação muito boa. Vale a pena esperar. Veio muita boa hora. Estou triste satisfeito. Nessa Páscoa, o coelhinho do Trilegal Tchê vai trazer muito dinheiro. São mais de 170 mil reais. E com o dobro de chances de ganhar 170 mil reais em prêmios, é dinheiro pra forrar qualquer cesta de Páscoa. Trilegal Tchê, sua Páscoa, muito mais Trilegal. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida.
As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Desde o dia 13 de março, o Parque Assis Brasil está interditado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com as vistorias, toda a rede elétrica do local está condenada. O Internacional conquistou a liderança do Campeonato Gaúcho com a vitória sobre o